Bem-vindo a mais uma aula, gente. Aleluia, Deus é bom, sempre bom. Estamos falando sobre a carta aos Gálatas, o chamado de Paulo. Vamos continuar aqui no livro. Nós estamos na página 98, tá? Você que está com o livro na mão. Página 98. Pulamos algumas coisinhas aqui que eu já falei, mas estamos lá no penúltimo parágrafo, as leis bíblicas. 98, as leis bíblicas. Vamos lá. As leis bíblicas estão na própria Bíblia. Se você decidir viver pela lei, está pervertendo o evangelho de Cristo. Então, devo ser bíblico ou ser cristão? Quando você obedece à lei, você está vivendo a Bíblia. Mas é para obedecer à lei hoje? Você precisa viver o tempo da lei? É assim hoje? Não, querido. Hoje a lei é Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Vamos lá para a gente entender. Tem gente que pensa assim: eu tenho que cumprir tudo que está na Bíblia. A Bíblia é um manual de vida, é o manual do cristão. Está errado? Não. A Bíblia, ela é o manual do cristão. Mas a Bíblia não é apenas o manual do cristão, ela é o manual do judeu também. E ela é manual do ímpio. Então, na mesma Bíblia tem o manual do ímpio para ele se converter, tem o manual do judeu para ele viver a lei porque ele ainda não creu em Jesus, e tem o manual de quem creu. Então, eu preciso encontrar na Bíblia o manual de quem creu. Você creu? Eu criei. Então, por isso que nós somos crentes, nós somos cristãos. Então, o que é o manual do cristão? Está dentro da própria Bíblia. Como está o manual do ímpio, ali que fala para ele realmente que ele precisa se converter, e tem o manual do judeu, que é viver a lei. Porque ele ainda não creu, então ele tem que cumprir a lei. Quando ele entrega a vida dele para Cristo, encerra-se a lei e começa quem? Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 10:4 que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê. Ok? Então vamos lá. Eu preciso ser bíblico ou ser cristão? Eu preciso ser cristão. Está dentro da Bíblia? Tá. Então eu acabo me tornando também bíblico, porém não da Bíblia toda, mas do cristianismo da Bíblia, do Cristo da Bíblia, da obra consumada. E é essa a grande confusão. Porque muita gente pensa que o que está na Bíblia é para viver. Então, por exemplo, ele lê lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei o seu perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. É um texto bíblico, mas ele não é cristão. Por quê? Porque o nosso Cristo já cumpriu esse texto. Naquela cruz ele já pagou por nós. Nós já somos sarados nele. Nós já fomos perdoados nele. O pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Já está tudo perdoado. Ele cumpriu toda a condição estabelecida nesse texto. É um texto que ele é voltado para o judeu que não creu. E naquela época ainda voltado para os judeus antes da cruz. Mas depois da cruz não é esse texto. Você quer ver outro? Deuteronômio 28, 1 e 2. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Pastor, está na Bíblia, tem que viver? Não. Não, porque ele não é um texto cristão. Ele não é um texto pós-cruz. Ele não é um texto que a cruz já resolveu. Na verdade, ele é um texto que a cruz já resolveu, mas se você viver, ele é como se a cruz não resolveu para você. Então, de certa forma, você vai anular a cruz querendo viver isso. Qual é o texto? Deuteronômio 28. Olha isso aqui. Até porque ninguém consegue viver isso. Ele fala assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Todos, irmãos. São 613 leis. Você conhece todas elas? Você conhece pelo menos 50, 30? Os bons entendedores de lei conhecem pelo menos 50 leis? São 613. E o texto está dizendo que se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Aí fala assim: essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Aí que eles serão abençoados. Aí fala: bendito serás ao entrar, bendito ao sair. E ali vai falando de bênção até o versículo 14, do capítulo 28 de Deuteronômio. Só que a partir do 15 fala assim: mas se vocês não obedecerem, todas essas maldições virão sobre ti. E aí vai até o versículo 60 e tantos. Isto é mais de 50 versículos só de maldição e 12 versículos de bênçãos. Olha só isso aqui. Então tem muita gente que acha que precisa viver esse texto e não consegue viver. E por não conseguir viver, o texto está dizendo no versículo 15 o quê?
que se não viver vai ter todas as maldições. Pastor, não é para viver isso? Claro que não, porque o nosso Cristo, ele foi a essa condição. O nosso Cristo cumpriu essa condição. Ele obedeceu todas as leis e foi à cruz por nós e pagou a nossa dívida na cruz. E hoje, como é então? Hoje é Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o nosso Cristo, ele vai à cruz e cumpre esse texto para nós de Deuteronômio 28, e hoje nós somos abençoados com todas as bênçãos. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Deus não tem opção, querido. No tempo da graça não há opção. No tempo da lei tinha a opção de abençoar e amaldiçoar. No tempo da graça, a opção de amaldiçoar já foi toda sobre Cristo. Cristo já foi amaldiçoado no nosso lugar. Então só sobrou uma única opção, a bênção. Você já é abençoado. Você só precisa crer nessa verdade. Então, quando você é abençoado, aí você pode dizer assim, pastor, então assim, peraí, deixa eu tentar entender. Se eu sou abençoado sem fazer nada, então eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu posso pecar, eu posso debandar. Querido, sempre pôde. Sempre pôde. Entenda o seguinte, não é questão de poder ou não poder, é questão de querer e não querer. Você não é escravo de Deus. Você não está debaixo de um jugo de Deus, você é livre. Mas esse amor nos constrange tanto, que mesmo sabendo que você pode, você não quer. Está entendendo a diferença? O nosso pai está preparando uma noiva para casar com o seu filho, que o ame. Que não peque, não é porque pode ou não pode, não peque porque não quer. Porque é tão constrangido pelo amor de Cristo, pela obra consumada da cruz, pelo sangue derramado, por amor que ele nos amou primeiro, que a gente só nos resta amá-lo. E quem ama obedece, quem ama se santifica, quem ama vive para ele, quem ama se entrega, quem ama renuncia, quem ama quer uma própria cruz para carregar a favor do próximo. Querido, tudo que a gente faz, entenda, tem que ser por amor, senão não faz sentido. Então, assim, o evangelho da graça não é para te fazer pior. O evangelho da graça é para corrigir a sua rota, de modo que você faz hoje, não porque você tem medo do inferno, ou medo de Deus, ou medo de Satanás, medo dos seus demônios, não. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, como João diz. Então, a gente faz hoje, não é porque a gente tem medo de inferno, pecado, diabo, Deus, a gente faz hoje porque a gente ama Jesus. Ama Jesus, mas a gente precisa entender isso aqui, que toda a condição estabelecida no tempo da lei para que fôssemos abençoados, Jesus cumpriu e nos abençoou. Então você não é abençoado por aquilo que você faz, você é abençoado porque Cristo já te abençoou. A gente está sempre falando as mesmas coisas aqui, tá? A gente fala muita coisa sobre a mesma coisa, até você desconstruir, em nome de Jesus, esse evangelho do tempo da velha aliança. Então, voltando a esse assunto aqui. A gente deve ser bíblico ou ser cristão? Ser cristão. Até porque a Bíblia, como eu disse agora há pouco, a Bíblia tem muita coisa para judeu, tem muita coisa para não convertido e tem muita coisa para o cristão. Então eu preciso ser cristão na Bíblia. Isso não significa que eu vou viver fora da Bíblia, eu vou viver dentro dela. Porém, eu preciso encontrar Cristo no que estou lendo. Você quer ver? Ah, não, pastor, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ser bíblico. Está na Bíblia para viver, então é. Então vamos lá? Está na Bíblia que se você pecar com sua mão, corta ela. Você corta? Você acha que o crente mais fanático desse mundo corta? Está na Bíblia. Está na Bíblia que se você pecar com o seu olho, olhando com um olhar de adultério, é para você furar o seu olho. Você fura. Está na Bíblia. Está na Bíblia que você deve oferecer animais sem nenhuma ferida, sem nenhuma mácula, para perdoar os seus pecados e levar ao sacerdote para que esse animal seja sacrificado e que haja perdão dos seus pecados, porque você peca, eu também peco. Está na Bíblia que temos que oferecer animais. Você faz isso? Até porque se fizer no tempo de hoje, por causa da lei de proteção dos animais, você vai até preso. Você faz isso? Mas por que você não faz? Ah, pastor, eu não faço porque
O meu Cristo se fez sacrifício no meu lugar. Aquilo ali é um tipo da obra consumada da cruz. Concordo? Então eu tenho que viver isso? Não. Então não somente isso, não somente como não cortar a mão mais, não precisar furar o olho, tem muitas outras coisas na Bíblia. Está na Bíblia animal que você pode comer, animal que você não pode comer. Ah, se a gente for falar das leis. Ah, se a gente for falar de tudo que está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas não tem nada a ver com o cristão. Porque o nosso Cristo estabeleceu-se um novo tempo e deixou para nós um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento? Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Esse está na Bíblia, ele é cristão, é atual, é do tempo da graça, é do tempo da obra consumada, é do tempo da nova aliança, é do tempo do pós-cruz, e é isso que eu preciso viver. Então eu preciso ser cristão na Bíblia. Eu não tenho que ser bíblico, porque tem muita coisa na Bíblia que não se refere a mim como cristão. Então eu preciso saber da Bíblia o que ela trata comigo sobre ser cristão. E quando eu falo sobre ser cristão, eu estou falando sobre ser Cristo, sobre a obra consumada da cruz. Gente, procure na Bíblia cruz. Se você tem dificuldade em encontrar no Velho Testamento a cruz, tem muitos textos que está falando de cruz. Mas se você tem dificuldade em encontrar no Velho Testamento a cruz, te dá um conselho, leia só o Novo. Se você ainda no Novo tem dificuldade em todos os textos encontrar a cruz, vou te dar mais um conselho, leia os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Aí sim. Aí você vai ter muita revelação sobre a obra consumada da cruz. Vamos mais um pouquinho. É triste dar essa notícia, mas a maioria das igrejas de hoje se assemelha às igrejas da Galácia. Só um minuto, toma água aqui. Se assemelha às igrejas da Galácia. Todos nós precisamos compreender o poder dessa carta. O que acontece, o pano de fundo, porque foi escrita, o que ocorreu com os Gálatas, para que não incorramos nos mesmos erros deles. Paulo declara, vocês se perverteram e se desertaram. Ele está afirmando que todo aquele que recebe um outro evangelho está sendo perturbado por aqueles que querem perverter o evangelho de Cristo. Na igreja, tá? Você está na igreja, bem intencionado, vai ao culto, louva, adora, canta, ora, jejua, chora, sente Deus, é crente, mas tornou-se um cristão? Você vive Cristo? As suas orações são cristocêntricas? O seu culto é cristocêntrico? O que você louva é cristocêntrico? Você lê a Bíblia procurando Cristo? Se não for, querido, você está anulando a cruz. Você está entendendo como isso é sério? A minha vida tem que ser totalmente cristocêntrica. Quando eu estou orando, quando eu estou até mesmo jejuando, quando eu estou me santificando, quando eu estou obedecendo, quando eu estou evangelizando, quando eu estou num culto, quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou louvando, cantando isso, tudo tem que ter Cristo. Porque é nele, Atos vai dizer que é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Tudo é nele, querido. Tem tudo a ver com ele. Não há nada que eu faça como cristão que não tenha Cristo. Quando você usa esse modelo de pagar preço, você tirou Cristo. Quando você pensa que alguma coisa que você faz, você já anulou Cristo. A igreja está tão, infelizmente, meritocrática, que até os textos que não são meritocráticos, eles estão fazendo os textos meritocráticos. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se eu já falei nas aulas anteriores, eu peço perdão, mas é melhor repetir do que não falar. Por exemplo, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É um texto muito mal compreendido por causa da mente da velha aliança. Olha que trágico isso. Muita gente pensa assim, eu tenho que seguir a paz com todos e eu tenho que ser santo, porque se eu não for santo, eu não vou para o céu. Lembra de Hebreus 12, 14? Então, se eu for santo, eu vou para o céu. Se eu não for, eu vou para o inferno. Aí, já errou, já tá horrível isso aqui. Porque quem consegue ser santo sem primeiro não ver Deus, irmãos? Olha a falta de entendimento da obra consumada da cruz. Ninguém conseguiu ser santo. Nós só conseguimos ser santo porque Cristo nos santifica. Então eu não tenho que ser santo para ver Deus. Eu vejo Deus para ser santo.
Então, eu vou explicar esse texto. O texto não está dizendo, querido, que você precisa ser santo para você ver Deus um dia. Até porque, volto a dizer, ninguém consegue ser santo se primeiro não vê Deus. Como que funciona? Alguém pregou o evangelho para você, pela fé você creu, então você viu Deus pela fé, aceitou Deus na sua vida, o Espírito Santo entrou em você, e aí então começou uma obra de santificação na sua vida. Mas nesse instante você já está salvo. Você é salvo para ser santo. Você não é santo para ser salvo, porque senão é meritocracia. O que é a graça? É o que Deus faz em nós para a gente fazer. Então Deus já fez em nós, Deus já nos salvou, e a partir de agora começa uma obra de santificação na nossa vida. Então, o texto não está dizendo que a gente precisa ser santo para ver Deus, senão é na nossa própria força, é meritocracia. O texto está dizendo o seguinte, que nós precisamos seguir a paz com todos. A parte A já ensina para a gente, seguir a paz com todos, relacionamento com as pessoas. Relacionamento no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na igreja, no trânsito. A gente precisa relacionar bem, ter paz com todos. Aí fala, e a santificação, viver a santificação. Porque se a gente não viver a santificação, as pessoas não vão ver Deus em nós. Não está falando sobre ir para o céu, está falando sobre as pessoas verem Deus na nossa vida. Um cristão santo, as pessoas olham para ela e falam assim, esse é crente mesmo. Esse aí é homem de Deus. Essa aí é mulher de Deus, porque está vendo obras de santificação na vida dessa pessoa, que o próprio Espírito Santo está fazendo. Essa pessoa tem fruto de santificação, ela tem fruto do Espírito na vida dela. Então, quem está de fora está vendo Deus na vida dela. É isso que o texto está querendo dizer. Por isso que Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. E nós somos filhos no lugar de Jesus hoje, para que quando as pessoas nos veem, vejam o Pai. E é isso que o texto está querendo dizer. Mas a mente meritocrática faz interpretar o texto errado. Mas vamos voltar para cá. Cadê? Não se trata de religião. Peraí. Perdão aqui. Muitos se tornam religiosos dentro da igreja. Conseguem até ser bíblicos, mas não são cristãos, porque não compreendem por revelação a obra redentora de Cristo. Apenas a conhecem pela informação. Conseguem ser bíblicos, mas não conseguem ser cristãos. Não se trata de religião, mas de relação. Não se trata de um Deus de depois, mas de um Deus de antes. Tivemos o privilégio de nascer depois da cruz de Cristo. Está consumado. Quando sua relação com Deus é baseada naquilo que você faz, pode até estar sendo bíblico, pois está na Bíblia, mas não está sendo cristão. A velha aliança não tem nada a ver com os gentios convertidos ao cristianismo. Ela diz respeito ao povo judeu. Infelizmente, a maioria dos crentes está pervertida e confusa. É aquele pouco de fermento que Jesus disse que leveda toda a massa. E você jamais receberá o vinho novo se não for um odre novo. O odre está dentro, é o nosso coração. Tudo que eu estou ensinando aqui, eu vou adiantar para você. Desde a primeira aula até agora, o livro, é muito mais fácil entrar na mente, no coração, no espírito, na alma, de um novo convertido do que de crente velho. Porque o crente velho, o outro está velho. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil. Então, pastor, eu quero receber isso, o outro tem que ser novo. Pastor, então? Já fiz teologia, eu formei, eu sou pastor. Só o sangue do Cordeiro. Eu louvo a Deus pela minha vida, sabe, queridos? Que eu fiz 5 teologias. 5 teologias. Poucos pastores fizeram 5 teologias. Eu tive o privilégio, a graça, a bondade do Senhor de fazer 5 teologias. Então, eu me achava que eu tinha conhecimento, e de fato tinha. Tenho um bom conhecimento para a glória dele. E eu pensava assim, para mim é o suficiente. Mas parece que são desses que Deus ama, né? Ama mais, né? No contexto de correção que eu estou dizendo. E ele falou assim, vamos ver, rapazinho, vamos ver se você é bom mesmo. E aí veio essa revelação da nova aliança. Quando veio a revelação da nova aliança, eu percebi, poxa, eu tenho que aprender tudo de novo. E o melhor é ter a humildade para aprender.
eu fiz algo que muitos pastores não fazem. Na época, a nossa igreja devia ter aproximadamente umas 1.500 pessoas, que a gente tinha uma outra igreja no centro da cidade, enfim, e mais 2 outras igrejas. E além da igreja que a gente tem na África, a igreja na minha cidade também, mas aqui em Juiz de Fora a gente tinha muita gente. E quando eu recebi essa revelação da Nova Aliança, eu chamei o pastor que me ensinou sobre Nova Aliança, ele foi convidado a estar pregando aqui, ele é austríaco, ele não é brasileiro, mas morava no Brasil, e mora até hoje no Brasil, mora no Maranhão hoje. E eu o convidei para estar ministrando um seminário de 3 dias sobre Nova Aliança. Ele veio 2 vezes na nossa igreja. E na primeira vez que ele veio, eu sentei ele no primeiro banco, e ele ali ensinando 3 dias de quase 2 horas de aula. E ele ali desconstruindo muita coisa que eu ensinei. E eu ali na frente dando glória a Deus e aleluia. Infelizmente, a maioria não são assim. A maioria tipo assim, não, vai me expor. E a minha reputação? Eu não estava nem aí. Eu já tinha entendido que eu precisava reaprender e a igreja também precisava. Isso foi no ano de 2017. Já se fazem 8 anos. Foi em maio de 2017. E eu estava ali com alegria, sabe? Porque o odre estava novo. E pelo fato do odre estar novo, eu estava recebendo esse vinho novo. Querido, você quer esse vinho novo? O odre tem que estar novo. O odre é o seu coração. Se você abrir o seu coração e falar assim, eu quero essas coisas novas. Mesmo você que me assiste como pastor. Não importa o tempo que você tem de pastor, quanta teologia você fez, o quanto você tem de conhecimento da Bíblia. Mas se você quiser esse novo de Deus, o Senhor vai te revelar esse novo. Eu espero que já esteja te revelando. Né? Mas vamos lá. Infelizmente, a maioria dos crentes está pervertida e confusa. É aquele pouco de fermento que leveda toda a massa. E aí, eu já li essa parte. E você jamais receberá o vinho novo, se não for um odre novo. O odre está dentro, é o nosso coração. Há algo novo de Deus para nós. Deus é Deus de coisas novas. Aliás, é isso que nos tira da religião. Parece que a gente já sabe tudo, então fica vivendo a vida religiosa. Quando você recebe algo novo, confuso ainda, não, eu preciso estudar, preciso mergulhar, não estou entendendo. Aí que você começa a se mover. Você não fica com uma água parada, você começa a estar em movimento para ter esse novo de Deus. E isso tem tirado muita gente do modelo religioso. Muitos pastores criticam os pregadores da graça e da nova aliança, alegando que estão trazendo outro evangelho. Mas não, estamos resgatando o verdadeiro evangelho, aquele que Paulo menciona no início da carta aos Gálatas. Isso que eu disse agora há pouco. A gente não está trazendo um novo evangelho, a gente está trazendo um resgate do evangelho da graça, que depois entrou outro evangelho e vem perdurando até a igreja atual. O outro evangelho ao qual Paulo se refere não é o evangelho da graça, mas sim a mistura de lei com graça. Paulo fala de 2 evangelhos, pois menciona outro, e por isso precisamos definir qual é qual. Ele ensina que nunca deveria ter existido o outro evangelho. Qual o outro evangelho? Misturar lei com graça. Misturar a 5ª dispensação com a 6ª. Trazer aquilo que já foi consumado na cruz para pegar parte daquilo. Se pegasse tudo, ainda ia. Mas pega parte daquilo e quer viver misturado com a graça. Isso é anular Cristo. Toda vez que você se inclui, você está anulando Cristo, sabia? Toda vez que você se inclui, vou repetir, você está anulando Cristo. E isso é tão simples. Por isso que Paulo, um pouco à frente dessa carta, a gente vai falar sobre isso, Paulo diz assim, separados estáis de Cristo. Vocês decaíram da graça. Quer se incluir, se tira Cristo. Até alguns tipos de hinos, que as pessoas se incluem, tirou Cristo. Não se inclua em nada. Não tem nada sobre você. Então, quando você pensa assim, eu vou orar para Deus me dar. Se eu pagar preço na sua mente, se ele te der, o que você vai estar pensando? Viu? Eu paguei preço. Quantas mulheres que falam assim, meu marido é crente hoje porque eu paguei preço. Anulou a cruz, anulou o Espírito Santo, anulou o convencimento do Espírito, anulou a obra do Espírito, anulou o sangue derramado, anulou a reconciliação, anulou a justificação, anulou um monte de coisa. Porque na mente dela está assim, eu paguei o preço. E por isso meu marido se converteu. Eu paguei o preço, meu filho saiu das drogas. Não é nada que você paga, querido. Você apenas intercedeu a Cristo para que ele faça. Você foi uma mera intercessora para que Cristo fizesse. Mas não tem nada a ver com a gente.
Não há nenhuma honra, nenhuma glória, não há nada da gente. Não se inclua, se exclua. Que o Espírito Santo nos livre de nós mesmos. Porque todas as vezes que a gente se inclui, a gente está anulando a obra consumada da cruz. A gente está anulando aquele que deveria estar totalmente incluído em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, essa mistura, essa sutileza de Satanás é que traz um engano na vida de muita gente. Paulo chegou ao ponto de dizer que os gálatas estavam pervertendo o evangelho de Cristo. O significado de perverter é tornar mal. Talvez você esteja pervertido do evangelho de Cristo. Pode doer, mas preciso falar. Viver sob a opressão da velha aliança é perverter a cruz de Cristo. Cristo anulou a velha aliança quando morreu naquela cruz. Anulou, foi anulado a velha aliança e começou-se a nova. Presta atenção, não anulou o Velho Testamento. Tem muita coisa lá de nova aliança, tem muita coisa importante para nós, mesmo no Velho Testamento. Anulou a velha aliança, porque a nova aliança, ela prescreve a velha e começa-se um novo tempo. E hoje tudo é Cristo. Nada tem a ver com a lei, tudo tem a ver com Cristo. Mas, pastor, a lei é boa? A lei é boa. Mas para quem a lei é boa? Para aquele que ainda não tem Cristo. Nós vamos falar sobre isso um pouco à frente, tá? Então vamos lá. É muito importante conhecermos todo o Velho Testamento, inclusive a Velha Aliança, mas não vivê-la. Quanto mais compreendo como Deus se relacionava com o homem na Velha Aliança, mais me constranjo diante de Deus da nova, do Deus da nova. Na velha, ele tinha um povo, na nova, ele tem uma família. Na velha, as bênçãos eram para quem merecia. Na nova, somos abençoados em Cristo sem merecer. Sabia? Quem merece é Cristo. Nós somos justificados nele. Então, nós somos abençoados mesmo sem merecer. Na velha, isso é Efésios 1:3, tá, gente? Na velha, era necessário cumprir toda a lei. Na nova, seguimos a lei de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Na velha, Deus andava com o homem, do lado do homem. Na nova, Deus habita dentro do homem. É diferente. E muitas outras coisas mudaram. Na velha tinha um altar. Você vê que toda igreja não fala que tem um altar, que é santo. Esse lugar é de alvenaria ali, né? De lajota, brita, cimento. Aí constrói. Esse lugar é santo. Olha só. Gente, na velha tinha esse altar mesmo, que era construído com pedras. Na nova, o altar é o nosso coração. Aquilo ali não é altar. Aquilo ali é uma plataforma, de modo que o pregador vê melhor o povo, o pessoal do louvor vê melhor o povo, e o povo vê melhor o pregador e o ministro, e o pessoal do louvor. Mas aquilo ali não é altar. O altar é o nosso coração. Deus habita em nós. Lembra da mulher samaritana? Os nossos pais ensinaram que a gente tem que adorar nos montes. Vocês judeus ensinam que tem que adorar em Jerusalém. Que lugar temos que adorar? Isso é na velha. Na nova, Jesus fala, vem a hora e já chegou. Que não é mais um lugar. Nem é Jerusalém, não é no monte, mas é em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Na velha, o tabernáculo era feito por mãos humanas, mas na nova, o tabernáculo foi feito pelo próprio Deus, que somos nós. Somos filhos de Deus e Deus habita em nós. Então é errado você falar, vem aqui para o altar, estamos aqui no altar. Aquilo ali não é altar. Ali não é altar, ali é uma plataforma de alvenaria. O altar é o nosso coração. Bom, vamos encerrar por aqui essa aula e até a próxima aula daqui a pouco. Deus é bom.